Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, a gente vai construir, nós vamos aqui construir, então, um triângulo FEL, que é um triângulo isósceles, quer dizer que ele tem pelo menos dois lados de mesma medida. Tô falando que a base é EL, ou seja, é o lado de medida distinta. Falo que a altura em relação a F é de 7,1 centímetros e que a medida do ângulo LFE é de 75 graus, né? Ou seja, para fazer essa construção aqui, eu vou utilizar propriedades de triângulo isósceles em relação a sevianas, né? Então, eu tô fazendo alguns vídeos aqui para vocês nessa estratégia, nesse pensamento, né? Utilizando esse repertório. Para começar, existem algumas possibilidades, mas note que eu só tenho duas informações: a medida da altura e a medida aqui do ângulo de 75 graus. Então, eu vou iniciar essa construção pelo ângulo. Então, eu vou começar aqui com uma reta qualquer. Uma reta qualquer. Vou marcar um lugar para estar o meu ponto F. E eu sei que eu vou precisar aqui ter um ângulo de 75 graus, né? Eu vou, gente, pegar aqui um transporte de ângulo, né? Então, eu já fiz um vídeo para vocês sobre construção de ângulo. Inclusive, eu já transportei esse ângulo aqui. Eu vou fazer o transporte de ângulo com essa medida aqui que eu já usei para um outro vídeo, né? Então, faz uma circunferência de qualquer medida. Vou aqui em F, que é para onde eu quero transportar esse ângulo. Pego agora a distância entre as duas retas, né, os lados do ângulo. Peguei essa distância e vou marcar aqui nessa intersecção. Pronto. E aí, eu tenho aqui, então, ó, o nosso ângulo de 75 graus. 75 graus. O que significa que necessariamente o nosso vértice L está aqui em algum lugar e o nosso vértice E está aqui em algum lugar, ou vice-versa, né? Tanto faz. Mas eu sei que como aqui eu tenho 75 graus, ó, os meus vértices, o E e o L, estão nos lados desse ângulo. Então, eu vou precisar aqui pensar como que eu encontro esses pontos, né? Eu já usei a informação desse ângulo. Preciso usar uma propriedade importante quando a gente pensa em triângulo isósceles, é que as sevianas em relação à base, elas coincidem. Então, a seviana em relação a EL, então aqui, por exemplo, essa altura, né, então que eu vou chamar de FM, por exemplo, essa altura, ela vai coincidir com a bissetriz, ela vai coincidir com a mediana, então aqui vai ser ponto médio, ela vai coincidir, enfim, com essas três sevianas importantes pra gente. O que significa que esses dois ângulos aqui, eles terão a mesma medida. Ou seja, eu sei que se eu construir a bissetriz desse ângulo aqui, 35 graus, eu vou ter que, nessa bissetriz, em algum lugar, eu vou ter a altura. Em qual lugar? Até M, ou seja, de 7,1. Então, eu consigo encontrar o nosso pé da perpendicular. Então, desse ângulo aqui, eu vou usar essa mesma circunferência e vou construir a bissetriz. Então, aqui... Eita, Karen, calma. Eu tenho aqui a bissetriz desse ângulo. E eu sei que, como é um triângulo isósceles, as sevianas coincidem, né? As sevianas notáveis. Então, o pé da perpendicular, que é o ponto M, também vai estar aqui, a 7,1 centímetros de F. Então, eu vou pegar aqui a minha régua, marcar 7,1. Vou pegar aqui essa medida. Concentra em F, pronto. Encontrei aqui o nosso ponto M. Então, eu sei, gente, que aqui necessariamente é o pé da perpendicular. E aí, para poder encontrar o nosso vértice EL, eu sei que necessariamente o ângulo entre a altura e o lado é um ângulo de 90 graus. Eu já tenho a altura e já tenho esse ponto. Então, se eu construir uma perpendicular a essa reta passando por esse ponto, eu sei que a intersecção com os lados vão ser, com os lados do ângulo, né, de 75 graus, vão representar aí os nossos outros dois vértices do nosso triângulo. Eita, complexo, né? A construção fica bem limpinha, mas ela é difícil, né? Então, ó,
Vou construir com vocês a altura e já retomo aí as definições. Desculpa, construir a perpendicular. Então, concentra em M, determina 2 pontos. Desses 2 pontos aqui, a gente abre um pouquinho e determina aqui, constrói a mediatriz, certo? Pronto. E aí, eu tenho aqui nessa reta, então, a nossa perpendicular. Perpendicular a essa reta, né, que contém a altura, passando pelo ponto M. Então, essas intersecções aqui vai ser o nosso ponto E. Olha, gente, deu perfeito. Nossa, babado. O nosso ponto E e o nosso ponto L. Eu vou aqui assumir uma certa imprecisão, porque eu vou grifar para ficar mais evidente para vocês, tá? Aí no vídeo. Então, aqui eu tenho o nosso triângulo FEL. Não é o único modo de você resolver esse problema, você poderia ir para alguma outra estratégia. Esse foi o primeiro modo que eu pensei e achei um modo bastante elegante, bonito, porque esse modo aqui ajuda a gente a lembrar e utilizar as propriedades de um triângulo isósceles em relação às suas sevianas. Então, eu comecei pelo ângulo, você poderia ter começado com a altura, caso você quisesse. Então, eu comecei pelo ângulo, fiz aqui os lados do ângulo, pensei que, então, esses pontos, né, no caso, os pontos E e L, precisariam estar no lado desse ângulo, em algum lugar. Depois, eu utilizei a informação de um triângulo isósceles, propriedade, que as sevianas, em relação à base, coincidem. Então, FM é bissetriz, FM é altura, FM é mediana. Usei a informação de ser bissetriz porque eu já tinha um ângulo. Construí a bissetriz, determinei essa semirreta. Sabia que o pé da perpendicular, né, que é esse ponto aqui, estaria em algum lugar dessa semirreta. Em qual lugar? A 7,1 centímetros de F. Encontrei o ponto M. Depois eu utilizei a informação de que, como é a altura, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo entre a altura e o lado é um ângulo reto. Para isso, construí uma perpendicular em relação a essa reta suporte aqui da altura, passando pelo ponto M, e encontrei as intersecções. E aí, a gente tem que a nossa solução é o nosso triângulo FEL. Espero que vocês tenham gostado, eu achei um exercício bastante bonitinho. Note que nesse meu modo de construir, eu teria uma outra solução para cá, né? Porque eu poderia ter prolongado aqui essa bissetriz aqui, enfim, esse ângulo aqui, poderia fazer uma solução para cá, dado esse início de ângulo, né? Se eu usasse o ângulo oposto, mas enfim, essa é a nossa solução bastante bonitinha. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, curte o vídeo, comenta para dar aquela força, se inscreve no canal. E não se esqueça sempre, bora construir?